Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado financeiro brasileiro que faz o mercado acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de trazer esses insights, essas provocações e te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos. E hoje nós vamos falar com a Milena Landgraf, que é sócia fundadora da Jubarte Capital. Vamos falar um pouquinho sobre crédito, sobre como olhar formas de captação de uma maneira mais abrangente e estratégica. Eu vou começar o programa de hoje justamente pedindo para você apresentar um pouquinho da Jubarte, trazer um pouquinho dessas ideias de captação, que é uma coisa que eu sinto muito e converso também com empreendedores aqui no Brasil, é a consciência ponte entre finanças corporativas e investimentos. A gente aprende separado na escola, sim, na faculdade, e parece que cria-se um bloqueio e nunca mais essas coisas se unem, quando na verdade elas são duas faces da mesma moeda, né? E eu queria que você começasse puxando esse fio, apresentando um pouco da Jubarte. Legal. Bom, obrigada pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui. Bom, a Jubarte é uma gestora de investimento nova. A gente acabou de completar um pouco mais de um ano de CNPJ, né? Nós somos os sócios fundadores, nós somos um time que saiu da Itaú Asset Management. A gente trabalhou muito tempo junto lá. E quando a gente saiu do Itaú, quando a gente estava lá, a gente já conversava sobre empreender e sobre abrir a nossa própria gestora, né? São profissionais muito experientes, com muitos anos de experiência no mercado, né? E a gente, a nossa proposta é trazer uma coisa diferente do que tem no mercado. A gente não queria ser mais uma gestora independente, como outras que tem, muito boas, né? Profissionais super competentes. Então, nós saímos em três colegas da Itaú Asset. Nós nos juntamos a mais dois sócios, né? E o que a gente pensa com a Jubarte, né? A gente tem duas linhas de negócio, né? Então, a primeira é de trazer uma oferta de fundos líquidos. A gente começa com o fundo multimercado, que é a maior parte do nosso expertise desse time que saiu da Itaú Asset. Mas também tem uma outra parte, que é o que a gente pensa, como o Brasil está inserido hoje no mundo, né? Se a gente for pensar hoje, o mundo tem alguns temas relevantes, né? Então, transição energética é uma delas, né? Sobre aquecimento global e como que os países se posicionam a respeito. E a gente entende que o Brasil ele está muito bem posicionado nesse tema, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em descarbonização, energia limpa e até segurança alimentar. O Brasil tem uma oferta muito grande de projetos relacionados a esse tema, né? E também um posicionamento geopolítico neutro, né? Porque hoje em dia a gente vê o mundo está muito polarizado, vários conflitos acontecendo. Então o Brasil ele tem uma posição privilegiada nesse assunto, com muita oferta e uma posição geopolítica neutra. Então a nossa ideia então, com a parte de fundos líquidos, começamos como fundo multimercado, e nessa parte a gente desenvolver projetos, né, de ativos reais relacionados a esse tema e conectar o Brasil com o mundo. Então, na parte de fundos líquidos, no nosso multimercado, a gente tem uma expertise de investir fora do Brasil. Então, onde as oportunidades estarão? Sendo no Brasil ou no mundo, né? Então, o investidor brasileiro tem um home bias muito grande, investe a maior parte da sua poupança no Brasil, e a gente quer proporcionar, através do nosso fundo multimercado, uma diversificação internacional importante nesses investimentos. E na parte de ativos reais, trazer o capital estrangeiro para investir nesses projetos de temas relevantes. A gente tem trazido muita discussão aqui de Brasil investindo no exterior, né? Então, esse olhar para fora e ter uma carteira mais globalizada, limpar um pouco do home bias, que acontece em todo lugar do mundo, mas aqui
mais ainda, e tem várias questões, a gente tem um mercado financeiro razoavelmente desenvolvido, que é um pouco diferente da cultura do resto de Latinoamérica e assim por diante, mas vocês estão tocando aí num ponto, nesse fundo de ativos reais, que é uma dor muito latente. O empreendedor brasileiro, muitas vezes, ele, por ter um mercado local bem desenvolvido, ele tem muito foco em crescer no mercado local, olha pouco para a internacionalização, inclusive como fonte de financiamento. Sim. Então, essa visão, esse é um ponto super interessante. E aí eu queria que você comentasse um pouco de como é a receptividade também desse produto para esse alocador externo quando olhar para o Brasil como economia real. Porque olhar para o Brasil como juros, a gente sabe Sim. que sempre foi o grande mote, inclusive foi a forma que o Brasil encontrou de fazer sua rolagem de dívida, assim por diante. A dívida não é externa, mas enfim, a gente tem esse desenho histórico, mas como tem sido esse olhar de o Brasil como uma possibilidade de investimento para a economia real? Sim. A gente tem uma grande convicção de que a demanda do capital estrangeiro no Brasil não é através de ativos financeiros líquidos. Então, não é na bolsa, não é em título de renda fixa. Obviamente, tem um investimento que acontece o tempo todo, né? Mas não é onde está o grosso desse capital, um dinheiro relevante mesmo, né? E sim está em projetos de ativos reais. Então, existe essa demanda e, assim, eu acho que é mais uma questão de você casar um projeto interessante com os bolsos certos lá fora, né? O que a gente vê bastante investidor interessado em projetos de infraestrutura, ligados ao agronegócio também, onde o Brasil é uma potência, né? A gente tem o próprio mercado local de private equity, né, que vai olhar mais para os ativos líquidos aqui no Brasil. Ele teve um começo nos anos 2000 que ia buscar o bolso dos institucionais locais, e aí por N circunstâncias, eventualmente alguns insucessos do próprio mercado, esse bolso ficou escaldado e o mercado começou a patinar um pouco logo em seguida. A gente tem casos de sucesso muito interessantes, mas a gente começou a ter dificuldade em tracionar, abrir novas gestoras pujantes em mercado de private equity aqui locais, né? A gente viu esse mercado um pouco de lado, mas há oportunidades, especialmente num mercado em que o acesso a capital é difícil e acesso à gestão profissional é difícil. É um mercado onde você tem um alfa do investimento ilíquido muito bacana, né? E o investidor estrangeiro olhando para cá, ele vê isso também. Você comentou sobre as alocações em setores específicos. Como é essa visão de olhar para cá e ver o desenvolvimento, apertar tirar um pouquinho desse alfa na própria gestão e consolidação de mercados, aquele buy the book mesmo do investimento em ativos não líquidos? Nessa parte precisa ter uma gestão profissional, né? Até quando você olha no mundo, você tem gestores de private equity que são super bem sucedidos e outros que não, né? Mas você mencionou dos anos 2000 para cá, né? Eu acho que é interessante também você pensar mais recentemente, essa é uma classe de ativos que no mundo está passando por um desafio muito grande, né? Então, no pós-pandemia, quando as taxas de juros foram para zero, né, lá fora, e aqui até no Brasil a gente viu um nível de taxa de juros que eu acho que a gente nunca mais vai ver na nossa vida, infelizmente, né? Então, trouxe uma abundância de capital para esse tipo trouxe uma abundância de capital para todos os negócios, né? Especialmente essa parte de private equity e venture capital foi muito beneficiada por esses recursos super abundantes, né? E que não concorriam com taxa de juros naquele momento. O custo de oportunidade era praticamente zero, né? Então, foi um período que foi muito benéfico. E aí, nesses períodos que acontece, né, a gente que
que tem um pouco de cabelo branco, que não parece que a gente pinta, mas assim, essa experiência, já viveu por muitos ciclos. Nesses momentos onde o capital é muito abundante, surge de tudo, né? Então surgem gestores competentes que se aproveitam da oportunidade para gerar alfa, mas acaba que surgem outras oportunidades para gestores ou para empresas, né, que estão só surfando a onda, né? Então, eu acho que esse passado recente, onde não foi tão... os resultados desses fundos não foram tão positivos, é uma coisa que ela é global. Acho que por conta desse ciclo, tá muito relacionado ao ciclo de taxa de juros. E falando em ciclo, você comentou que o CNPJ tem aí 1 ano. Aí vocês foram buscar esse mercado em um momento a gente estava enfrentando esse ano deve fechar positivo, mas até eu estava conversando com o pessoal da Ambima que em nenhum momento da série histórica deles a gente tinha visto 2 anos de captação negativa na indústria de fundos. Os primeiros 2 anos foram 22 e 23. E aí em 23 vocês foram abrir uma gestora. Sim. O que vocês viram nesse mercado e aonde está a oportunidade de virar essa mesa no meio do... eu lembro aquele meme do cachorrinho no meio do fogo. Vocês foram lá, não só ficaram na casa para tentar arrumar, vocês foram entrar de cabeça nessa casa. É uma excelente pergunta, né? Então, o que acontece? Tipicamente, quando a taxa de juros está muito baixa, o capital é muito abundante, é muito fácil de desenvolver negócio nesse ambiente. Então, sei lá, se a gente pega ali 2020, 2021, era muito fácil você fazer um negócio e captar dinheiro para investir, né? Mas quando a gente olhava para frente, naquele momento, a gente identificava que ia ser um período muito desafiador para gerar alfa, assim, o que a gente esperava para o ciclo de taxa de juros lá na frente. Assim, a taxa de juros ela ia subir, era óbvio que aquilo ia acontecer, né? A inflação subindo no Brasil e no mundo. Então, a sensação térmica naquele momento poderia até ser muito boa do ponto de vista de você abrir uma gestora, mas, pensando 2 anos à frente, ia ser muito desafiador, né? Mantê-la aberta. Mantê-la aberta, exatamente. E é o que a gente está vendo agora, né? E a nossa proposta, o que a gente está querendo fazer com a Jubarte é um projeto de vida de todos os sócios fundadores depois de muito tempo de experiência no mercado. Eu tenho quase 25 anos, meus sócios 30 anos, alguns 30 anos, outros um pouco menos, mas a gente é um projeto de vida de longo prazo. Então, em 2023, quando você olhava, assim, realmente a sensação térmica daquele momento não era a mais positiva para abrir uma gestora, né? Mas quando a gente olhava 2 anos à frente, a gente imaginava que a gente ia ter um ciclo de corte de juros no Brasil, um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, onde ia ter uma volta de capital para risco, né? No Brasil, especialmente. Então, foi pensando nisso que a gente escolheu aquela data, né? E porque foi uma data também que acho que coincidiu com o momento de carreira de todos nós, né? A gente errou porque a gente não imaginava que a gente ia chegar agora em 2024 e a gente está falando de um novo ciclo de alta de juros na Selic, né? A gente esperava que nesse momento o Fed Funds, né, a taxa de juros nos Estados Unidos, ela ia estar mais baixa também do nível que ela está agora, né? Mas assim, é cíclico. A gente já viveu esses ciclos da indústria de fundos no Brasil muitas vezes, né? Então, assim, a gente errou um pouco o timing, mas eu acho que é só uma questão de tempo, né? Então, o que a gente, né, na Jubarte, o que a gente está se propondo a criar um track record para os nossos produtos, solidificar o time, solidificar os nossos processos de investimento, para que na hora que esse ciclo virar, né, que a onda virar, a gente esteja preparado para receber o capital de novo para o risco. Você comentou que a gente viu o nível de taxa de juros provavelmente não voltará a ver em vida. Acho que pior do que aqueles 2% de Selic era olhar a curva e ver a projeção para 5, 7 anos na casa de 6 ou 7%. Isso era mais absurdo ainda. E, poxa, curva de juros tem gente colocando dinheiro ali, né? E ainda tem um prêmio
e ainda tinha um prêmio ali embutido que é de imprevisibilidade. Então, aquele 6,7 significava uma expectativa de 5,5, 6,5. Que era estranho considerar aquilo, e aí você começa a ter emissão de crédito privado, que a gente vai começar depois também. Você começa a ver aquele desenho de uma maneira estranha, da mesma forma que agora, você olhar para 2, 3 anos e ver curva precificando a 13, 13,5, poxa, também parece, quem sou eu para atestar alguma coisa, mas parece um pouquinho de excesso de pânico também, né? Assim, vamos lá. Quando a gente pensa, né, assim, na curva de juros, tem um monte de coisa ali precificado, né? Então, sim, tem a expectativa da Selic no curto prazo, então, do ciclo corrente que a gente está, né? No Brasil, a gente tem uma hiperatividade de taxa de juros, é difícil a gente estar num momento onde a taxa de juros dela, Selic está estável, né, assim, por poucos meses. Ou ela geralmente tá ela está subindo, ou ela está caindo, né? Então, tem a expectativa em relação à taxa de juros, tem um prêmio de risco, que aí tem vários fatores que afetam esse prêmio de risco, volatilidade fiscal, político, e também tem o canal externo, né? Então, a taxa de juros livre de risco no mundo, que é o Fed Funds, ela também acaba impactando. Então, o que a gente viu lá atrás, apesar que você comentou, né, assim, estava 2 mais 6, mesmo assim, o 6 e 7 é muito baixo para o nosso nível histórico, mas era compatível com o nível de juros que a gente via globalmente naquele momento, né? Então, quando você pensa numa taxa de juros neutra global, ela era mais baixa naquele período. E a mesma coisa, se a gente andar no tempo para agora, a taxa de juros neutra global ela é mais alta hoje em dia, né? Então, isso também acaba afetando a precificação da nossa curva, né? Mas a gente até estava fazendo uma análise interessante, recente. Eu não estava pegando a nossa curva pré-fixada, mas estava pegando o yield das NTNBs, que acaba se conversando, né? Então, comparando a taxa da NTNB, uma NTNB longa, né, que hoje em dia está por volta de 6,70, comparado com os níveis históricos que já foram negociadas essas taxas de NTNBs. Então, a gente está falando com níveis que são só antes visto ali no auge da crise do governo Dilma, né? E quando a gente compara os fundamentos econômicos, tipicamente, por exemplo, se a gente pegar a inflação corrente ou o descolamento de expectativa em relação à meta, a gente está com esses fundamentos muito melhores do que a gente estava naquele momento, né? Então, por que a gente tem um nível de taxa de curva pré super alta, um prêmio de risco lá alto, ou um nível de cupom de NTNB super elevado, ainda a gente não chegou nos níveis de 2015, 2016, mas comparáveis àquele período. Aí, se a gente inclui nessa análise os indicadores fiscais, aí aqui a resposta, né? A gente está rodando hoje com déficit nominal de 10%, né? Que ele só perde para o período de Covid, onde assim, o mundo inteiro estava gastando, né? Foi um período de calamidade, onde foi totalmente por questões de saúde, econômicas e sociais. Tinha uma justificativa, né, para toda essa expansão fiscal que a gente viu não só no Brasil como no mundo. Mas quando a gente compara o nível de déficit nominal que estava rolando ali no governo Dilma, ele é comparável com o que a gente tem hoje. Então, esse é o grande motivo. Por que a nossa curva está no nível que está? Por que o juro real, né, as NTNBs estão no níveis de onde elas estão? Por conta do panorama fiscal que a gente tem hoje. Estamos batendo esse papo com a Milena Landgraf, que é sócia fundadora da Jubarte Capital, falando um pouquinho sobre o mercado de assets, falando um pouquinho, por que não, sobre mesmo economia real e como essas pontes conversam com investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Milena Landgraf, sócia fundadora da Jubarte Capital, falando um pouquinho sobre fundos, sobre gestoras
aqui no Brasil, aproveitando um pouco, fazer essas pontes com economia real também, mas naturalmente aproveitando para ler o cenário, o que está fundamentando esse momento, inclusive vindo de alguém que começou o Masters no meio de 2023, né? Isso é coragem para poucos aí, de ver um período de mortalidade duro, exceto em um pedaço dessa indústria. Inclusive, eu comentei que esse ano a gente deve fechar com captações positivas na indústria dos fundos, né? Revertendo os últimos 2 anos, que foram anos muito duros, mas muito dessa captação positiva está concentrada num segmento específico de fundos, que é de crédito privado. Você comentou sobre as alocações da Ajubart e as estratégias da Ajubart. E esse ponto comum do crédito privado corporativo apareceu pouco no seu discurso. Sim. A gente falou de investimento para empresas mais incipientes, para private companies, etc. Esse crédito privado corporativo, que é onde todo mundo está olhando, não apareceu. Por quê? Bom, porque a gente justamente está se propondo a trazer uma coisa diferente para o mercado, né? Não faz sentido a gente vir a mercado com uma oferta de gestora, uma oferta de produto, onde o mercado está mais crowded, que a gente chama, né? Onde tem uma oferta grande de gestoras e de produtos nesse sentido, né? De fato, foi onde a indústria cresceu muito, onde o capital está sendo alocado, com juros no patamar de Selic que a gente tem hoje, onde está a atratividade, né? Então, para produtos atrelados ao CDI e crédito privado. Mas assim, tem muita oportunidade boa. O que a gente entende a nossa opinião sobre onde está o crédito privado hoje, né? Os spreads estão super justos, né? E tem que tomar cuidado para onde investir nesse momento, porque às vezes você pode estar... O que acontece, né? Isso é interessante, assim, pela minha experiência eu fiquei na Itaú Asset mais de 15 anos. Se eu pegar minha experiência ali entre Itaú Asset e Unibanco Asset Management, são quase 20 anos. Então, eu peguei alguns ciclos, né? Então, tipicamente, quando a gente vê esses fluxos grandes para os fundos, né? E no caso aqui a gente está falando dos fundos que investem majoritariamente em crédito privado, né? Então, os gestores vão recebendo essas aplicações, né? E para evitar que o fundo ele seja diluído, né? E que mantenha essa alocação em crédito, para que tenha o retorno esperado para o cliente satisfatório, o gestor vai lá e compra mais ativos, né? Então, é como se fosse uma bicicleta que ela está girando. O fluxo de aplicações de dinheiro vai para esses produtos, os gestores se veem numa situação onde eles têm que continuar alocando, ou seja, continuar comprando emissões e crédito para manter uma alocação, para manter uma remuneração apropriada para o cotista final, né? Então, enquanto essa bicicleta está girando, isso tá indo bem, né? Inclusive, a gente viu algumas gestoras fechando alguns fundos de crédito para aplicação, porque achavam que já não tinham oportunidades interessantes nesse momento para alocar, dado o nível de spreads de crédito que a gente vê. Então, eu acho que foi até uma iniciativa super positiva, né? Porque na margem, você não está comprando crédito com um nível de risco-retorno pior, né? Então, você está mantendo aquela qualidade de crédito e de yield favorável para o seu cotista, né? Mas enquanto a gente vê esse fluxo acontecendo, essa dinâmica acontecendo, tá tudo indo bem. Agora, quando a aplicação para de acontecer, esse fluxo positivo para os fundos, ele é interrompido, aí que a gente vai ver aonde que vai ser o nível de spreads justos e patamar de justos, patamar de taxa, né, para essas novas emissões justo, compatível com o risco de crédito de fato que essas empresas estão correndo, né? Então, por isso que eu falo, é cíclico, do mesmo jeito que o timing da gestora ele é cíclico, é cíclico. Provavelmente daqui a um ano a gente vai estar vendo resgates nesses produtos, os gestores vão ter que estar indo ao mercado vender esse crédito para fazer liquidez para os resgates e os spreads vão estar abrindo. E
abrindo os spreads, machuca quem comprou com spread baixo. Isso. Não tem segredo, não tem para onde correr. Eu acho que esse é o grande ponto do mercado. Você comentou do mercado crowded, né? O que acontece é o seguinte: a gestão ativa bebe na presunção de não arbitragem, né? Se o mercado fosse perfeitamente arbitrado, você não geraria alfa com a gestão ativa. Exatamente. O ponto é que quando um bom motivo para você não conseguir arbitrar perfeitamente o mercado é não ter gente suficiente olhando. Então, aí você vai puxando, por exemplo, o mercado de ações, pega empresas que são menores, aí não tem analista cobrindo, aí tem pouca gente olhando aquele fluxo. Isso aí dá para puxar, a gente puxa aqui um livro-texto de investimentos nesse assunto. Mas o ponto é, quando você olha para esse mercado de títulos, quando tem muita gente em cima, não só a tendência de você ter conseguido absorver todos os alfas, mas ainda você tem uma pressão de preço aí é mais elementar ainda na teoria econômica, que é muita gente tentando comprar aqueles mesmos ativos. É isso aí. A gente não cresce, a gente não cresceu o número de corporações na velocidade que cresceu a demanda por esses títulos. Então, um pedaço dessa compra de títulos veio da troca de financiamento, eventualmente financiamento bancário, para ida para mercado de capitais. Mas um pedaço disso é enxugar mesmo, é você forçar um pouco a linha, que aí tem um pouco do que aconteceu com crise CRAS logo antes, e aí a gente começa a ver esses spreads que, como você comentou, eventualmente ficam baixos demais num patamar que uma hora isso vai se corrigir, e isso se corrigindo afeta o mercado, sem contar a assimetria de risco da renda fixa, né? É isso. Que é o risco de mercado de ações, todo dia abre e fecha mercado, a gente vê. Né? Inclusive, minha carteira eu vejo mais do que eu gostaria. Mas no crédito, não. O risco fica escondido até o default. Né? Essa é uma outra dor que eu não sei se a pessoa física que está comprando esse fundo de crédito sabe acompanhar e sabe observar. Historicamente, a gente vê que não, né? Que tipicamente, o investidor de fundo de crédito, ele entende que é um produto de baixo risco, né? Se você pega a volatilidade histórica realizada desses fundos de crédito, ela é baixa. Então faz sentido também o investidor pensar dessa forma, né? Mas até o momento que você tem um default, por exemplo, que a gente viu com Americanas, né? Em algumas outras empresas, alguns créditos no ano passado, né? 2022, né? A gente vai lá em Markowitz, né? Que é o risco esperado demanda maior retorno esperado. É tudo esperado, né? Não é o medido. Mas o fato é que na falta de a gente saber medir o esperado, a gente mede o histórico. E isso traz um problema, porque não tem risco histórico justamente nas cotas de crédito, eventualmente são marcadas por uma curva de emissão. Então, inclusive, assim, isso é uma evolução que a gente teve na indústria, porque Sim. A marcação ao mercado desses títulos privados, até uns 3 anos atrás, até 2 anos atrás, ela era péssima, né? Então, a cota não refletia a realidade de precificação dos ativos que estavam lá dentro, né? Mas a indústria evoluiu bastante, né? A gente teve bastante evolução. Então, pelo menos hoje, os títulos estão marcados a mercado, né? A gente tenta, pelo menos, né? A gente está fazendo todo um esforço para dizer o que é marcação a mercado desse título. Sim. Mas, por exemplo, quem está comprando cota sênior de FDIC ainda passa ileso. Aí sim. Muito bem, você vai ter esse papo com a Milena Landgraf, que é sócia fundadora da Jubarte Capital, falando um pouquinho sobre a indústria de fundos aqui no Brasil, falando um pouco sobre gestora, um pouco do nosso cenário, como e para onde as coisas estão indo e como se posicionar diante disso. Sem contar que, naturalmente, estou trazendo aqui a visão de alguém com skin in the game, alguém que começou e está olhando esse business hoje. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de Ouro.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Milena Landgraf, sócia fundadora da Jubarte Capital, falando um pouquinho sobre o mercado de gestoras no Brasil, falando um pouquinho sobre o mercado de investimentos no Brasil, como a gente está, o cenário que a gente está vivendo. É inevitável falar um pouquinho do nosso cenário macro, que você olha esse segmento lá dentro da Jubarte também, mas a gente está vivendo um período. Você comentou, começo do ano, entrevistava aqui os gestores, corretoras, e assim, a gente discutia aqui, a gente tinha discussões acaloradas entre quem achava que a taxa de juros terminal no Brasil ia ser 8 e quem achava que ia ser 9 no fim desse ano. Vinham uns malucos falando que não ia ficar ainda nos 2 dígitos, mas esses eram rapidamente expurgados pelo resto da indústria. Sim. E a gente está vendo um cenário que hoje está mais para 12 do que para 11 no fim do ano. Ao passo que a gente esperava no começo do ano, juros americanos começando o ano já caindo, não caíram, começaram a ser cortados agora, mas que se lá atrás a gente não conseguia baixar juros no Brasil, porque os juros americanos estavam mais altos e esse diferencial ficava apertado, a gente está olhando o diferencial de 7, agora caminhando para terminar o ano perto de 8. Sim. Que mundo é esse? É um mundo mais desafiador, sem dúvida nenhuma, e que a gente acabou de ter uma eleição nos Estados Unidos na semana passada que vai trazer mais incerteza ainda, né, para esse cenário, né? Então, no Brasil, eu já falei um pouco, né, dessa questão da incerteza fiscal e, de fato, é isso que está dominando, ou que vai dominar aonde que o Banco Central vai precisar levar os juros nesse ciclo, né? Então, de fato, a gente precisa ter uma reversão da dinâmica fiscal. Então, estamos todos na expectativa do que vai ser esse pacote fiscal anunciado, que será anunciado pelo governo. A gente espera que seja anunciado em breve, né? E quando a gente olha assim, eu gosto de tentar classificar um pouco em as características das medidas que podem vir nesse pacote fiscal, né? Então, a gente pode ter as medidas que vão simplesmente trazer um ajuste na regra de crescimento de gastos para que todos os gastos estejam alinhados ao conceito do arcabouço fiscal, né? Então, é fazer caber o que já está acontecendo dentro do arcabouço fiscal que o governo se comprometeu, né? Aí a gente tem um outro tipo de medida, que pode ser uma medida de corte de gasto efetiva, que seria muito bom se isso acontecer, mas tem baixa probabilidade disso acontecer. E o terceiro tipo de medida, que pode ser uma sinalização positiva em relação às medidas, os gastos parafiscais, né? Ficando nesses 2 últimos, né? Então, corte de gasto seria muito bom se viesse algo nesse sentido, parece que não vem, mas se viesse aí, eu acho que seria uma virada relevante de chave nas expectativas. Em relação ao parafiscal, se a gente tiver alguma sinalização do governo que, bom, para quem não sabe, né, o que é o parafiscal, né? O parafiscal é quando o governo ele faz gastos ou dá crédito através de fundos, tipicamente através de fundos, né, ou através do BNDES, mas que acaba sendo financiado por algum fundo governamental, que ele roda a par do orçamento, né? Então é como se fosse um gasto fora do balanço, né? Onde tem pouca visibilidade, onde não entra na contabilidade do déficit primário, que normalmente é uma medida onde todo mundo olha para ver se o governo está gastando mais do que ele está arrecadando, né? Então é o déficit primário, mas que no final vai acabar impactando a dívida, o endividamento e a razão dívida PIB, né? Então, se a gente tiver alguma medida, por exemplo, a gente tem Vale Gás ou Pé de Meia ou algum outro medida do governo, né, programa do governo
para gastos específicos que estavam fora do balanço, estavam fora, né, do orçamento, se forem incorporados dentro do orçamento também é muito positivo, né? Mas o que a gente espera é que as medidas elas sejam, elas entrem no sentido daquela primeira classificação que eu falei, que é para caber dentro do arcabouço, né? Então, se for algo que seja entre 30 e 50 bilhões de reais, eu acho que vai ser bem positivo. Isso pode ser com que a gente tenha uma reversão dessa piora, dessa dinâmica ruim que a gente está vendo nas expectativas de inflação do mercado, os agentes de mercado, o que é crucial para determinar aonde que o Banco Central vai parar de subir juros, né? Então, eu acho que hoje a Selic está em 11,25, a curva hoje precifica a Selic chegando a 14, quase 14%, né? Como você já falou no começo desse nosso bate-papo, né? E a gente espera que não precise chegar lá, né? Mas tudo vai depender do governo e de qual vai ser o direcionamento fiscal do governo, né? E quando a gente olha para os Estados Unidos, o Fed está cortando juros, né? Diferente do Banco Central brasileiro, né? No nosso Banco Central, o mandato do Banco Central é meta de inflação. Então, a função de reação do Banco Central, né? Ou seja, o quanto que ele calibra de juros, mais juros ou menos juros, está totalmente relacionado ao quanto que o Banco Central projeta em seu modelo a inflação no futuro, né? Já nos Estados Unidos, o Fed ele tem um mandato duplo. Ele tem que olhar tanto a inflação, que aí é o Core PCE, quanto o nível de emprego, né? E, então, a inflação ela já está numa dinâmica benéfica, ela está indo em direção à meta lá de 2%. Não está lá, mas está. Então, eu acho que a inflação ela deixou de ser uma grande preocupação para o Fed, né? O que tornou-se uma preocupação foi o mercado de trabalho. A gente teve, né, um dado de payroll que foi super fraco, a gente viu o desemprego subindo, e o Fed ficou muito preocupado, quanto que seria essa velocidade de piora do mercado de trabalho, e foi por conta disso que o Fed deu aquele corte de 50 pontos, né? Então, no total, o Fed já cortou 75, e o mercado tem na curva ali mais 75 pontos de corte. E aí, acho que a dúvida é, por exemplo, em dezembro, o Fed vai cortar 25 ou não, né? O mercado hoje está bem no meio a meio. Então, a gente tem o lado da economia, a economia está super forte, né? Então, é uma dúvida realmente o quanto de espaço que tem quando a gente olha do lado da economia para o Fed cortar juros, mas eu acho que tem um caminho para o Fed ir para o neutro lá, que seria ali um nível um pouco abaixo de 4, né? Mas a gente teve um ingrediente novo que entrou nessa receita de juros nos Estados Unidos, que foi a eleição do Trump na semana passada, né? E aqui tem algumas medidas, umas políticas de governo que a gente precisa ficar de olho, né? Então tem o lado fiscal, onde é esperado que exista uma expansão fiscal, mas a gente tem alguma dúvida aqui, porque na verdade a gente tem os cortes de impostos, né? Então tem uma parte dos impostos que não vão ser cortes adicionais, é simplesmente uma manutenção de cortes que já existiam e que eles venceriam no final do próximo ano, né? Aí precisa ver o que vão ter de novas medidas. Mas junto com isso tem toda uma pauta de desregulamentação que traz um ganho de produtividade, traz um possível aumento de lucro para as empresas, que é muito positivo também para a economia, né? Então tem esse lado fiscal, mas o mercado net acha que vai ser mais expansão fiscal. Por isso que os juros lá estão um pouco pressionados ultimamente, né? Tem a parte de tarifas, que é bem complexo, mas que não tem dúvida, o Trump vai colocar tarifas, né? E tem um efeito de tarifa diretamente sobre a atividade e sobre a inflação, né? Sobre a atividade, ela é um choque de oferta e ela é um choque de oferta negativo. Então, quando a gente olha o que aconteceu nas tarifas que o Trump colocou ali em 2017, 2018, a gente viu uma desaceleração da atividade e a gente viu também o impacto de preços no curto prazo.
Mas a gente não tem preocupação das tarifas, o impacto das tarifas para a inflação. Por quê? Porque é uma mudança de nível de preços, né? A gente viu até alguns membros do Fed já falando isso. A gente não espera que o Fed reaja sobre o impacto na inflação das tarifas. E aí a gente tem a última política de governo do Trump, que o Trump foi muito vocal durante o processo de eleição, né? Durante a campanha, e tem falado muito agora, que é sobre a política de imigração, né? E esse eu acho que é o ponto... também tem impacto da inflação. Exatamente. Esse é o ponto-chave para a gente ficar de olho, né? Porque os imigrantes, eles foram muito importantes para o crescimento da força de trabalho americana, né? O que trouxe novos entrantes e que foi importante para o crescimento também, né? Então trouxe uma pressão menor para os salários do que deveria, né? Então uma oferta maior de mão de obra. Se a gente vê uma mudança nessa tendência, né? Então a gente viu, por exemplo, nos últimos anos entraram 1,5 milhão de imigrantes nos Estados Unidos. Se a gente for olhar historicamente, isso roda mais ou menos 1 milhão, né? E tem uma expectativa de que no Trump possa ser até menor que 1 milhão de novos entrantes. Então eu acho que essa é a variável, essa é a política-chave para a gente ficar de olho. Porque se tiver uma desaceleração muito grande do nível de novos imigrantes nos Estados Unidos, a gente pode ter um impacto no mercado de trabalho que vai impactar salários, que vai impactar a inflação e que vai impactar a atividade. Essa mudança estrutural de preços que você comentou, eventualmente o Fed não reagiria sobre. A gente tem uma implicação direta que eu compro o iPhone vem da China, vou pagar a taxa, eu pago mais pelo iPhone, mas tem uma implicação indireta. Por exemplo, eu sou uma empresa, sou uma indústria automobilística, eu compro partes da China, tendo a taxa eu deixo de comprar lá e compro aqui, ou compro do México. Sim. Nessa compra, ela vai ficando gradativamente mais alta, e aí também impacta a inflação. Sim. Nem assim o Fed deve reagir, porque eu estou pensando o seguinte, o americano, diferentemente do brasileiro, ele não é acostumado a ir no mercado e ficar vendo o preço mudar. Aqui a gente já vai no mercado, a gente não... aqui é OBZ, né? Cada vez que você vai no mercado, você espera o preço, seu orçamento é base zero, você espera zero do preço. Você descobre o preço quando chega lá. Lá eles são muito sensíveis a isso. A gente deve ver o Fed, digamos, complacente. Complacente parece negativo, não queria dizer isso, mas complacente com os preços mudando assim. Perfeito, entendi o seu ponto. Assim, a gente precisa ver quais itens que vão ter tarifas, né? Então, assim, o Trump já falou de tudo, né? Ele já falou que vai colocar tarifa global para todos os itens, não importa quem que seja a contraparte de país, né? Então, o Trump já falou muita coisa. A gente não sabe se, de fato, ele vai ser tão duro do ponto de vista de comércio internacional do jeito que ele está falando, ou se ele só está usando isso como uma peça de barganha para, no final, também os outros países abaixarem as tarifas de importação de produtos americanos, né? Obviamente, no final, vão ter tarifas, mas a gente não sabe sobre quais itens, né? Se a gente, eventualmente, chegar num momento, como você falou, de ter um espiral, né? Que é o que a gente, por exemplo, que a gente vê aqui no Brasil, né? Quando você vê um crescimento na inflação, você tem uma inércia inflacionária que depois ela se mantém por um período. Se tiver essa inércia inflacionária, um efeito que perdure mais sobre uma dinâmica de preços, aí sim, com certeza, o Fed vai responder, né? Do que eu estava me referindo é assim, colocou uma tarifa de 10%, o preço subiu não exatamente 10%, porque o produtor ou a empresa ela absorve um pouco, não repassa tudo isso para o consumidor final, mas esse primeiro impacto de nível de preço, provavelmente o Fed não vai responder a isso. Aí a gente vai precisar realmente entender e acompanhar para ver se vai ter um efeito mais duradouro de inércia. Aí sim o Fed tem que reagir. Estamos batendo esse papo de gráfico
sócia fundadora da Jubarte Capital, falando sobre cenário macro, falando sobre o mercado de assets no Brasil, como de fato surfar esses momentos, inclusive durante períodos ao menos, o mar está menos para peixe, inclusive na parte de gestão de ativos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com a Milena Landgraf, sócia fundadora da Jubarte Capital, falando um pouquinho sobre, naturalmente, investimentos, mas aqui um pouquinho de macro, um pouquinho de pontos com a economia real, inclusive sobre o momento de assets no Brasil. E aí eu queria, nesse último bloco, aproveitar essa discussão do bloco anterior para pensar um pouco em investimentos Brasil e exterior. Em que momento a gente está na hora de pensar esse portfólio global e como se posicionar diante dessas expectativas? Ótima pergunta, e tem tudo a ver com a nossa filosofia de investimento na Jubarte, né? Lá na Jubarte a gente justamente tem essa flexibilidade, né, no nosso fundo de investimento, para buscar as melhores oportunidades no mundo. Então, sem viés nenhum. Se tem oportunidades boas no Brasil, a gente investe majoritariamente no Brasil. Se as oportunidades elas estão melhores fora do Brasil, a gente investe fora do Brasil. Então, a gente passou, por exemplo, os últimos 5 meses com 80% do risco investido fora, né? Por conta desse ruído fiscal, dessa incerteza do quando que o Banco Central vai começar a subir juros, até onde vai. A gente entende que há um momento que ele é muita incerteza, e o Brasil tem muito isso, né? Assim, sai uma notícia, o ministro fala alguma coisa, o mercado entende diferente. E nesses momentos fica muito difícil de você conseguir identificar o que é ruído e o que é informação de fato. Porque a gente quer ficar reagindo à informação, a gente não quer ficar reagindo a ruído, né? Porque o ruído passa, o mercado oscila, vai e volta, né? Então, como que a gente vê, assim, o nível de taxa Selic que a gente tem hoje no Brasil é um nível muito alto e é um nível confortável, né? Então, assim, as pessoas, os investidores em geral, não precisam se dar ao luxo de correr risco ou de diversificar muito o portfólio no momento, porque o CDI está fazendo ali o trabalho de te dar um rendimento interessante todo mês, né? Mas a gente acho que tem que pensar para frente, né? E o brasileiro, ele tem que ter um pedaço sempre, uma parcela do seu portfólio investido fora. A gente acredita nisso, né? Porque no Brasil, os ativos são todos muito correlacionados, né? Então, quando você olha, por exemplo, título pré-fixado, NTN-B, bolsa, ou tudo vai bem, ou tudo vai mal, né? Então, você identificar em que momento que a gente está desse ambiente de risco para o Brasil, ele é muito importante para definir se você quer tomar risco no Brasil, se você quer ter uma posição otimista ou uma posição pessimista, né? Uma posição comprada ou uma posição vendida, né? O único ativo que tem correlação negativa é o câmbio, né? O dólar. Mas aí ele também tem um carry, não é de graça que tem essa correlação negativa, né? Então hoje a gente entende que tem mais oportunidades para investir fora do Brasil, né? Então isso reflete no nosso posicionamento, a gente está com 80% do risco fora, né? A gente acha que, por exemplo, Bolsa Americana é interessante, historicamente foi muito bom carregar S&P, né? É um dos ativos com maior performance consistente nos últimos anos, historicamente. Esse ano rendendo subindo 25%, né? Mas a gente acredita que as medidas do Trump, e quando a gente olha os fundamentos da economia americana, a gente ainda prevê uma economia crescendo ali, pelo menos por perto do PIB potencial. Então a gente gosta de Bolsa Americana, a gente gosta de ouro, né? Ouro subiu muito esse ano também, está com uma performance levemente negativa depois das eleições, mas a gente acredita que o ouro, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, ela teve uma mudança do papel do ouro no portfólio, não só do investidor comum, pessoa física,
como os investidores institucionais e como os grandes investidores, por exemplo, os bancos centrais, né? Então, as reservas dos bancos centrais, que anteriormente elas eram alocadas especialmente em treasuries americanas, né, no título do Tesouro Americano, né, naquele momento a Rússia se viu todas as suas reservas confiscadas, né? A única saída foi comprar ouro, foi investir em ouro. Então, a gente acha que desde então o ouro ele até perdeu um pouco da correlação que tinha, por exemplo, com o próprio dólar, com a taxa de juro real nos Estados Unidos, em função dessa mudança de comportamento dos bancos centrais, né? A gente viu, por exemplo, as reservas chinesas sendo alocadas muito em ouro. Cresceu muito a participação de ouro nas reservas chinesas, né? Então a gente gosta de ouro, a gente tem ouro no portfólio também. E a gente tem um pouco de renda fixa global, tem em Europa, que a gente acha que o ciclo de juros na Europa está no momento diferente dos Estados Unidos, e tem um pouco de juros dos Estados Unidos também, mas na ponta curva, na ponta curta, porque a gente acha que o Fed vai continuar cortando juros, né? E isso pensando num gestor profissional que tem agilidade, que tem flexibilidade, né? Pensando no investidor pessoa física, né? Entendo que a maior parte dos investidores hoje estão mais em crédito e em investimentos ligados ao CDI, mas é importante essa diversificação internacional, porque a gente nunca sabe quando que as coisas vão virar no Brasil, né? Então e fazer o timing do câmbio para a pessoa física também é muito difícil, né? Quando que eu vou mandar meu dinheiro para fora? Perdi dinheiro no câmbio, mas eu ganhei dinheiro no ativo que eu estava investido, por exemplo, no S&P, né? Então, é importante, sim, o investidor brasileiro ele ter uma parcela da poupança investida fora para diversificação regional. Maravilha, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você e a Jubarte aqui no Você com Dinheiro. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado também a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias aqui para trazer essas grandes mentes do mercado financeiro brasileiro, te ajudar a provocar, criar novos insights e tomar melhores decisões de investimento. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá www.condinheiro.com.br e manda lá pra gente um e-mail em contato@condinheiro.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.